Você está assistindo esse vídeo porque, em algum momento da sua vida, bateu aquela vontade de ter um chão seu, um lugar que fosse seu, uma casa que ninguém pudesse tirar de você. E talvez você achasse que esse sonho tinha ficado para trás, engolido pela inflação, pelo custo absurdo dos imóveis nas grandes cidades, pela sensação de que o Brasil virou um país onde construir uma casa se tornou o privilégio de poucos. Mas eu preciso te dizer uma coisa, olha bem para mim agora, esse sonho não morreu, ele só mudou de endereço. Hoje eu vou te mostrar 7 cidades brasileiras, cidades de verdade, com infraestrutura, com hospital, com comércio, com vida, onde ainda é possível comprar um terreno por volta de R$ 30.000 ou até menos, e construir uma casa do zero, com a sua cara, do jeito que você sempre imaginou. Não estou falando de lugar nenhum no fim do mundo. Estou falando de cidades com aeroporto, com universidade federal, com shopping, com tudo que uma pessoa acima dos 50 anos precisa para viver com dignidade, conforto e qualidade de vida. E o mais importante, estou falando de lugares onde o seu dinheiro ainda vale, onde uma aposentadoria permite você respirar, onde você consegue ter o resto da vida com tranquilidade e não apenas sobrevivendo. Antes de entrar nas cidades, preciso te pedir uma coisa pequena que faz uma diferença enorme para mim. Se você tem acima de 55 anos, se você sonha com a casa própria, se você está cansado de pagar aluguel ou de morar de favor na casa de filho ou genro, dá um like nesse vídeo agora, não pelo algoritmo, mas porque esse like me diz que esse conteúdo chegou em quem precisava. Inscreva-se no canal se ainda não for inscrito, porque todo mês a gente traz informação como essa, informação que as grandes mídias não contam, que o mercado imobiliário das capitais não quer que você saiba. E se você conhece alguém, um amigo, um familiar, um vizinho, que está nessa situação, que está buscando uma saída, que está querendo construir e não sabe por onde começar, compartilhe esse vídeo agora mesmo. Você pode estar mudando a vida de alguém hoje. Nos comentários me conta, qual o seu maior sonho quando pensa na casa própria? É o quintal? É o quarto para os netos? É a varanda com cadeira de balanço? Me conta lá embaixo, eu leio todos. Agora vamos viajar juntos. Vamos entrar nessas cidades uma por uma, entender o que elas oferecem, o que elas prometem e por que elas ainda representam, nesse momento, uma das últimas grandes janelas de oportunidade para quem quer construir a casa dos sonhos sem precisar se endividar por 30 anos. Cidade 7. Palmas, TO. Existe algo de extraordinário em uma cidade que foi projetada do zero, traçada no mapa por mentes humanas, erguida em meio ao cerrado como um sonho coletivo de um estado que ainda estava nascendo. Palmas, a capital do Tocantins, é a cidade mais jovem entre todas as capitais brasileiras. Ela foi fundada oficialmente em maio de 1989, quando o Tocantins foi criado como estado separado de Goiás, e desde aquele momento ela carrega em seu DNA algo que poucas cidades do Brasil têm: a ambição de ser grande, a estrutura de ser moderna e o espaço de crescer sem os traumas e os problemas das cidades que já ultrapassaram sua capacidade. Quando você chega em Palmas pela primeira vez, seja pelo aeroporto ou pela estrada, a sensação é de estar entrando em uma cidade que foi pensada com cuidado, com avenidas largas, com lotes generosos, com parques e áreas verdes que as metrópoles perderam faz décadas. Mas o que mais impressiona não é a arquitetura ou o planejamento, é o silêncio acolhedor de uma capital que ainda não foi sufocada pelo caos urbano. Palmas fica às margens do lago formado pela usina hidrelétrica do Lajeado, e isso cria uma paisagem de rara beleza para uma capital brasileira. A cidade tem praias de água doce, pôr do sol sobre o lago, temperatura quente durante o ano todo. Sim, é quente, o Cerrado não perdoa, mas com uma qualidade de vida que surpreende quem vem de metrópoles congestionadas. A cidade tem hoje pouco mais de 330 mil habitantes, um número que cresce a cada censo, impulsionado pela chegada de servidores públicos, estudantes universitários e cada vez mais de famílias do Sul e do Sudeste em busca de um custo de vida mais razoável. O clima é de fronteira próspera, há uma sensação tangível de que algo grande está sendo construído ali e quem chega agora ainda está chegando no começo da história. Os terrenos em Palmas ainda custam uma fração do que custariam em qualquer capital do Sul ou do Sudeste. Em bairros como o Al-Reni III, o Al-Reni IV e a região sul da cidade, é completamente possível encontrar lotes de 200 metros quadrados a partir de R$ 25 mil, e terrenos maiores de 300 metros quadrados na faixa de 30 a 40 mil reais, dependendo da infraestrutura do entorno. Nas regiões mais consolidadas da cidade, como o Plano Diretor Sul e o Plano Diretor Norte, os preços sobem, mas mesmo ali a diferença em relação a outras capitais é abissal.
O que explica essa realidade é simples: Palmas tem terra e tem planejamento. O município é enorme em extensão, com espaço físico suficiente para crescer por décadas, sem a pressão fundiária que encarece os imóveis em cidades como São Paulo, Curitiba ou Belo Horizonte. Enquanto nas metrópoles o terreno virou produto de luxo, em Palmas ele ainda é o que deveria ser em qualquer lugar, o ponto de partida para o sonho da casa própria. Para construir uma casa simples, mas digna, com 60 a 80 metros quadrados, 2 quartos, sala, cozinha, banheiro e varanda, o custo de construção em Palmas gira em torno de R$ 1.200 a R$ 1.400 por metro quadrado, utilizando mão de obra local e material comprado em fornecedores regionais. Isso significa que uma casa de 70 metros quadrados pode ser construída por um valor total entre R$ 84 mil e R$ 98 mil, incluindo fundação, alvenaria, cobertura, acabamentos simples e instalações. Somando o terreno de R$ 30 mil a uma construção de 80 a 90 mil, você está falando de uma casa própria por volta de 110 a 120 mil reais, um valor que, em outras capitais brasileiras, não compraria nem um quarto de estúdio em bairro periférico. Em Palmas, isso compra uma casa completa, com quintal, em um bairro com rua asfaltada e rede de esgoto. O custo de vida em Palmas é relativamente acessível para os padrões de capital. Uma família de 2 pessoas consegue viver com razoável conforto com rendimentos de 4 a 5 mil reais mensais. Os mercados têm preços similares aos de cidades médias do Centro-Oeste, e o gás, a energia e a água têm tarifas dentro da média nacional. O que pesa um pouco é o transporte, porque Palmas ainda tem uma dependência grande do carro particular, e o combustível no interior do Tocantins costuma ser um pouco mais caro que nas capitais mais próximas de refinarias. Mas para quem tem casa própria e já pagou seu terreno, esse custo é gerenciável dentro de uma aposentadoria de valor médio. A cidade oferece uma infraestrutura surpreendente para quem não a conhece. Tem o Hospital Geral de Palmas, que é referência para toda a região norte do estado, além de UPAs e unidades básicas de saúde distribuídas pelos bairros. Tem a Universidade Federal do Tocantins, com dezenas de cursos, o que garante uma população jovem e dinâmica. Tem shopping center, grandes supermercados das principais redes nacionais, agências bancárias de todos os grandes bancos, Fórum, TRF, Tribunal de Justiça e toda a estrutura burocrática de uma capital de estado. O Aeroporto de Palmas, Brigadeiro Lísias Rodrigues, tem voos regulares para Brasília, São Paulo, Goiânia e outras cidades, o que resolve o isolamento que assombra cidades menores do interior. Para quem é ideal morar em Palmas? Para o servidor público que se aposentou e quer uma cidade tranquila, mas estruturada. Para o casal que criou os filhos nas metrópoles, se livrou dos filhos e agora quer espaço, silêncio e dignidade. Para quem recebe renda passiva, aposentadoria, aluguel, pensão, e percebe que esse dinheiro rende muito mais longe dos grandes centros. Para quem sonha em ter um quintal, plantar uma horta, criar galinhas, sentar na varanda e ver o sol se pôr sobre o cerrado sem o barulho de carro e o cheiro de poluição que marca a vida nas cidades grandes. Palmas é para quem entendeu que qualidade de vida não se mede em tamanho de cidade, e sim em dignidade cotidiana. O futuro de Palmas é promissor de uma forma que poucos analistas ainda não precificaram completamente. A cidade está no eixo de crescimento do agronegócio do Matopiba, a nova fronteira agrícola que engloba Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. E isso significa fluxo de capital, chegada de empresas, geração de empregos e valorização imobiliária crescente. Os terrenos que hoje custam R$ 30 mil em bairros intermediários têm tudo para dobrar ou triplicar de valor em uma janela de 10 a 15 anos. Quem compra agora está comprando no começo da história. Assim como compraram aqueles que apostaram em Brasília quando ela era apenas um sonho em meio ao Planalto. Não estou prometendo fortuna, estou te mostrando uma oportunidade com base em dados e em lógica econômica. E o melhor de tudo, mesmo que a valorização não venha na velocidade esperada, você ainda tem a sua casa, ainda tem o seu chão, ainda tem algo que pertence a você e à sua família. E isso por si só já vale mais do que qualquer especulação financeira. Há uma emoção especial em construir em uma cidade jovem. É como se você também fizesse parte da fundação de algo maior. Sua casa não é apenas sua casa, ela é parte de uma cidade que ainda está se descobrindo, que ainda está aprendendo a ser o que vai ser. E quando você planta uma árvore no seu quintal em Palmas, você está plantando junto com a cidade. Existe uma poesia nisso que os números não conseguem capturar completamente.
A geração dos nossos pais e avós entendeu isso. Eles construíram em lugares que pareciam distantes, que pareciam menores, que pareciam arriscados. E foi exatamente nesses lugares que as maiores histórias de prosperidade familiar foram escritas. O seu avô que comprou um terreno na periferia de São Paulo nos anos 50, que construiu com as próprias mãos nos fins de semana, que se orgulhou de mostrar para os filhos a casa que ele ergueu do zero. Esse avô estava fazendo em São Paulo o que você pode fazer hoje em Palmas. A diferença é que ele não sabia que São Paulo ia virar o que virou. Você já sabe o que Palmas está se tornando. Essa informação tem valor. Use-a. Cidade 6. Imperatriz MA. Se Palmas é a cidade que foi planejada para existir, Imperatriz é a cidade que existiu por necessidade e que cresceu por força pura, por determinação, por uma mistura de bravura nordestina com a ferocidade pioneira da Amazônia que começa a se desenhar logo ali na margem esquerda do rio Tocantins. Imperatriz é a segunda maior cidade do Maranhão, perdendo apenas para São Luís, a capital, e isso já diz muito sobre o tamanho e a importância que ela alcançou. Com uma população que supera 260 mil pessoas, ela é muito mais do que uma cidade do interior. Ela é um polo regional, um ponto de convergência de todo o sul do Maranhão, do norte do Tocantins e de partes do Pará, uma cidade que movimenta bilhões em comércio, agronegócio e serviços a cada ano. A história de Imperatriz começa no século XIX, quando os primeiros colonizadores atravessaram o Tocantins em busca de terras novas. O nome foi dado em homenagem à Imperatriz Teresa Cristina, esposa de Dom Pedro II, e por décadas a cidade foi um entreposto comercial de relativa importância regional. Mas foi no século XX, especialmente com a abertura da rodovia Belém-Brasília, nos anos 1960, que Imperatriz explodiu. A estrada transformou a cidade em um ponto estratégico de um dos maiores eixos rodoviários do país. E com ela vieram os migrantes, os comerciantes, os caminhoneiros, os fazendeiros e os sonhadores de todas as regiões. Hoje, Imperatriz tem um aeroporto com voos regulares para São Paulo, Brasília, Fortaleza e Belém. Tem shopping centers, tem universidades federais e estaduais, tem hospitais de referência regional, tem tudo que uma cidade de porte médio precisa para funcionar. Os terrenos em Imperatriz ainda estão em um nível de preço que causa espanto em quem vem de outras regiões do Brasil. Em bairros como o Parque Anhanguera, o Nova Imperatriz, o Residencial Beira Rio e várias outras regiões da cidade que estão em processo de consolidação, é possível encontrar lotes de 200 metros quadrados por valores que variam entre 18 e 30 mil reais. Em zonas um pouco mais afastadas do centro, mas com acesso asfaltado e iluminação pública, os preços podem cair ainda mais, chegando a 15 ou 20 mil reais para terrenos que em qualquer cidade do sul do Brasil valeriam 200 ou 300 mil. A explicação para isso está na extensão territorial do município, no ritmo de crescimento que ainda não pressionou completamente o mercado de terrenos e na oferta relativamente abundante de glebas a serem loteadas nas franjas da cidade. Imperatriz é uma cidade grande, com alma de cidade, que ainda está descobrindo o próprio tamanho. E essa descoberta, para quem investe em terreno, é exatamente o momento de ouro. O custo de construção em Imperatriz é um dos mais competitivos do Norte e Nordeste. A mão de obra local é qualificada e, ao mesmo tempo, com custo inferior ao das grandes cidades. Um pedreiro em Imperatriz trabalha por um valor diário que, em São Paulo, não pagaria nem o almoço de um mestre de obras. Isso significa que a construção de uma casa de 70 metros quadrados com acabamento simples, mas digno, piso cerâmico, azulejo na cozinha e no banheiro, esquadrias de alumínio, cobertura de telha cerâmica, forro de PVC, custa na faixa de 80 a 90 mil reais, dependendo do nível de acabamento escolhido. Somando o terreno de 30 mil ao custo de construção, você está na faixa de 110 a 120 mil reais para ter sua casa do zero, nova, sua, com escritura e com o cheiro de concreto fresco que só quem construiu sabe o que significa. Esse cheiro, aliás, é um dos mais bonitos que existem. É o cheiro do sonho que se materializa, do futuro que começa a ter endereço, da vida que finalmente encontra o seu lugar. O custo de vida em Imperatriz merece atenção especial, porque ele tem dois lados. Por um lado, alimentos básicos, arroz, feijão, farinha, carne, frango, verduras, têm preços bem abaixo da média nacional, porque boa parte da produção agropecuária da região abastece a própria cidade. Por outro lado, produtos industrializados e eletrodomésticos podem ser um pouco mais caros por conta dos fretes e dos custos logísticos de uma cidade que fica longe das grandes distribuidoras do Centro-Sul.
No equilíbrio, uma família de casal aposentado consegue viver com conforto razoável em Imperatriz com uma renda de R$ 3.500 a R$ 4.500 mensais, desde que a moradia já esteja paga. E é exatamente por isso que ter a casa própria faz toda a diferença. O aluguel nas cidades onde o sonho da casa própria não foi realizado é o vilão silencioso que consome a aposentadoria mês a mês, ano a ano, e deixa a família sem nada ao final de uma vida de trabalho. A casa própria elimina esse vilão permanentemente. A infraestrutura de Imperatriz é sólida para uma cidade do interior. O Hospital Municipal de Imperatriz e o Hospital da Mulher são referências para cidades de toda a região, e há UPAs distribuídas pelos bairros. A Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará tem campus na cidade, assim como faculdades privadas de medicina, direito, enfermagem e outras áreas. O comércio é vigoroso. A cidade tem 2 shopping centers e uma rede comercial que abastece cidades num raio de 200 quilômetros em todas as direções. Há agências dos principais bancos, Correios, Receita Federal, INSS e toda a burocracia pública necessária para a vida cotidiana. Quem tem mais de 60 anos e precisa de atendimento médico regular vai encontrar em Imperatriz uma rede de saúde muito superior à de cidades menores, com especialistas, exames e tratamentos disponíveis sem precisar viajar centenas de quilômetros. Para quem é ideal Imperatriz? Para quem tem raízes no Nordeste e quer estar mais perto da família sem abrir mão de uma cidade com recursos. Para quem recebe aposentadoria e quer que esse dinheiro seja suficiente não apenas para sobreviver, mas para viver com alguma fartura. Para o casal que quer construir sua última casa, a casa definitiva, aquela onde os netos vão crescer e os filhos vão voltar todo fim de ano, sem precisar de financiamento bancário de 30 anos. Para quem entende que dignidade não é morar em São Paulo ou no Rio, dignidade é ter um chão próprio, uma porta que seja sua, uma cozinha onde você cozinha o que quiser na hora que bem entender. Para o maranhense que foi embora na juventude e quer voltar sem ter a sensação de ter ficado para trás, porque Imperatriz cresceu e quem volta para ela volta para uma cidade que também cresceu e amadureceu. O futuro de Imperatriz está intimamente ligado ao crescimento do agronegócio no sul do Maranhão e às obras de infraestrutura que continuam sendo planejadas para a região. A estrada de ferro Carajás, que passa pela região, é um dos maiores corredores de exportação de minério e grãos do mundo. E isso gera uma demanda constante por serviços, por mão de obra, por comércio e por moradia. A cidade está se profissionalizando, crescendo com mais planejamento do que teve no passado, e os bairros que hoje têm terreno barato vão, inevitavelmente, ser incorporados pela mancha urbana consolidada em menos de uma década. Quem compra terreno em Imperatriz agora não está apenas realizando um sonho, está fazendo um movimento financeiro inteligente, mesmo que esse não seja o objetivo principal. Pense por um momento na geração dos seus pais. Aqueles que chegaram a São Paulo nos anos 1960 e 1970 sem nada, trabalharam no cortiço, juntaram centavo por centavo, compraram um terreno na periferia quando a periferia ainda era acessível e construíram com as próprias mãos a casa onde você cresceu. Aquela casa deu família, deu futuro, deu raiz. E eles fizeram isso porque tinham coragem de ir onde o terreno ainda era barato, onde a cidade ainda estava nascendo, onde o sonho ainda tinha espaço para se realizar. Imperatriz é, hoje, uma dessas cidades. Não é a periferia de São Paulo dos anos 1970, é muito melhor do que isso. É uma cidade com estrutura, com saúde, com educação, mas ainda tem o terreno acessível, ainda tem a oportunidade, ainda tem a janela aberta. E janelas abertas se fecham, sempre se fecham. A questão é o que você vai fazer antes que essa se feche. Cidade 5, Araguaína, TO. No coração do Tocantins, a 250 quilômetros ao norte de Palmas, existe uma cidade que cresceu às margens da rodovia Belém-Brasília com uma obstinação quase animal. Araguaína não pediu licença para crescer. Ela simplesmente foi crescendo puxada pelo movimento de caminhões de gado, de soja, de minério, de gente que vinha do Maranhão, do Pará, de Goiás em busca de trabalho e de um futuro melhor. Hoje, ela é a segunda maior cidade do Tocantins, com mais de 165 mil habitantes, e é considerada por muitos economistas e urbanistas um dos polos regionais mais dinâmicos do norte do Brasil. Uma afirmação que soa surpreendente para quem nunca foi, mas que faz todo sentido para quem conhece a força econômica que Araguaína representa. A cidade tem um histórico forte no agronegócio, especialmente na pecuária.
A região em torno de Araguaína é uma das maiores produtoras de bovinos do país, e isso cria uma cadeia de serviços, de comércio, de transporte e de processamento industrial que movimenta a economia local de forma constante e resiliente. Não é à toa que a cidade tem um dos maiores frigoríficos do Brasil, o da JBS, que emprega diretamente milhares de pessoas e indiretamente movimenta toda uma rede de fornecedores e prestadores de serviços. Mas Araguaína não é apenas gado e soja. Ela é também polo de saúde, polo educacional, centro de comércio varejista para uma região que engloba dezenas de cidades menores ao redor. E é exatamente essa diversidade econômica que a torna tão interessante para quem pensa em construir uma vida ali. Os terrenos em Araguaína têm preços que refletem o tamanho de uma cidade de porte médio do interior, mas ainda muito distantes dos valores praticados nas grandes regiões metropolitanas. Em bairros como o setor Anhanguera, o setor São João, o bairro Araguaína Sul e várias outras regiões que estão se expandindo, é possível encontrar lotes de 200 metros quadrados por valores entre 25 e 35 mil reais. Em algumas áreas de expansão mais recente, onde a infraestrutura ainda está sendo implantada, mas o acesso já existe, os preços podem estar abaixo dos 20 mil reais para lotes que em poucos anos, quando a urbanização avançar, valerão o dobro ou o triplo. Esse fenômeno de valorização por avanço da malha urbana é um dos mais previsíveis e documentados do mercado imobiliário brasileiro, e Araguaína está exatamente nesse ponto da curva. É o momento que os investidores experientes identificam antes da maioria e que as pessoas comuns descobrem apenas quando o preço já subiu e a oportunidade já passou. Construir em Araguaína custa um pouco menos do que em Palmas, porque a cidade tem uma tradição de construção civil mais antiga e uma oferta de mão de obra mais abundante em relação ao tamanho da economia local. O custo por metro quadrado para uma construção simples fica entre R$ 1.000 e R$ 1.200, o que significa que uma casa de 75 metros quadrados pode ser erguida por algo em torno de 75 a 90 mil reais, dependendo do acabamento. Fazendo as contas, um terreno de 30 mil mais uma construção de 80 mil dá uma casa própria por 110 mil reais. E isso é um número que uma família de aposentados pode atingir sem precisar de financiamento com poupança e planejamento em um período de 3 a 5 anos de economia disciplinada, sem banco, sem juros, sem contrato de 30 anos que vai consumir sua renda até você ter 80 anos. Apenas você, o seu esforço, o seu planejamento e a sua casa no final. O custo de vida em Araguaína é surpreendentemente baixo para uma cidade com sua estrutura. A alimentação é barata, especialmente a carne bovina que é produzida ali do lado e chega ao consumidor sem o custo logístico que encarece a proteína nas grandes cidades. Um quilo de carne de qualidade que custa R$ 50 em São Paulo pode ser encontrado por R$ 25 ou R$ 30 em Araguaína. O aluguel para quem ainda não tem casa própria é acessível, com casas de 2 quartos sendo alugadas por valores entre R$ 1.000 e R$ 1.500 em bairros razoáveis. A conta de água, de luz e de gás, quando consumidos com moderação, são perfeitamente gerenciáveis dentro de uma aposentadoria de valor médio. O lazer existe, a cidade tem parques, praças, academia ao ar livre, clubes e as festas e eventos da comunidade que marcam o calendário cultural do interior tocantinense. A infraestrutura de Araguaína merece destaque. A cidade tem o Hospital Regional de Araguaína, que é referência para todo o norte do Tocantins e para municípios vizinhos do Pará e do Maranhão. Tem a Universidade Federal do Norte do Tocantins, com campus amplo e cursos de graduação e pós-graduação nas áreas de saúde, ciências agrárias, exatas e humanas. Tem o Aeroporto de Araguaína, com voos regulares para São Paulo, Brasília e outras capitais, o que elimina o isolamento típico das cidades do interior profundo. Tem shoppings, hipermercados das principais redes, farmácias de todas as grandes redes nacionais e um comércio de rua vibrante que concentra de tudo, de roupas importadas a peças para tratores. A cidade tem ainda uma vida noturna discreta, mas presente, com restaurantes de qualidade, pizzarias, sorveterias e os bares à beira da rodovia, onde o sertanejo toca toda sexta-feira com aquela energia que mistura saudade e celebração. Para quem é ideal Araguaína? Para quem veio do Maranhão, do Pará, do Piauí, e quer uma cidade estruturada mais perto do que Brasília ou São Paulo, para quem trabalhou a vida toda no Sul e quer voltar para mais perto das origens sem perder qualidade de vida. Para aposentados que querem um lugar onde o médico atende, o mercado tem o que precisa, e ainda dá para sentar na calçada de tarde sem ser atropelado pelo ritmo frenético das metrópoles.
E para quem tem filhos jovens que precisam de faculdade, porque em Araguaína isso não é problema e a família toda pode viver com dignidade no mesmo lugar. A UFNT é uma universidade federal jovem e em crescimento, e ter uma federal na cidade é sempre um sinal de que aquele lugar vai receber investimentos públicos por muito tempo. O futuro de Araguaína é de crescimento constante. A cidade está na rota de investimentos do agronegócio do Matopiba, está no corredor logístico que liga o Pará ao Centro-Oeste e tem uma vocação industrial ainda não completamente explorada. O mercado imobiliário local ainda está em um ponto que poucos especialistas conseguem encontrar nas grandes cidades: crescimento real sem especulação inflacionária. O terreno que você compra hoje vai crescer de valor não porque alguém está especulando, mas porque a cidade vai crescer de verdade, com mais gente, mais empresas, mais demanda por moradia. E a casa que você constrói hoje vai ser a prova física de que você entendeu esse momento antes que a maioria percebesse. Tem uma cena que eu quero que você visualize, é de madrugada. Você está deitado na sua cama, na sua casa, no seu terreno e ouve o vento balançando as folhas da mangueira que você plantou no quintal. Não tem barulho de carro, não tem sirene, não tem vizinho batendo parede. Só o vento e o silêncio de quem não deve nada a ninguém, de quem pagou pelo seu espaço, de quem transformou um sonho em endereço. Isso é o que Araguaína pode dar para você. E isso, meu amigo, não tem preço, mas por R$ 30 mil de terreno é um ótimo começo para uma das histórias mais bonitas que você vai contar para os seus filhos. Cidade 4, Montes Claros, MG. Há cidades que parecem feitas sob medida para quem já viveu muito, já viu muito e agora quer viver bem. Montes Claros é uma dessas cidades. Localizada no norte de Minas Gerais, a 750 quilômetros de Belo Horizonte, ela é o maior polo urbano de toda a região norte do estado, com uma população de pouco mais de 400 mil habitantes e uma infraestrutura que rivaliza com a de cidades muito maiores. Quem passa pela cidade pela primeira vez fica surpreso. Há uma elegância discreta nas avenidas largas, nos parques bem cuidados, no movimento do comércio do centro histórico. Montes Claros tem o porte de uma metrópole regional, mas preserva a alma hospitaleira e o ritmo humano do interior mineiro. Esse ritmo que as grandes cidades perderam em algum momento entre os anos 80 e 90 e que nunca voltou. A história de Montes Claros começa no início do século XVIII. Quando os primeiros bandeirantes e criadores de gado começaram a ocupar os sertões do norte de Minas, atraídos pela abundância de pastagens e pela localização estratégica entre o São Francisco e as serras do interior. A cidade cresceu lentamente, mas com solidez, construída sobre a pecuária, o comércio e a prestação de serviços para um vasto hinterland que não tinha para onde recorrer senão a ela. Hoje, Montes Claros é o maior centro de serviços de saúde, educação e comércio do norte mineiro, uma cidade que recebe pacientes, estudantes e consumidores de uma área que abrange mais de 100 municípios ao redor. Essa função de polo regional é um dos alicerces mais sólidos que uma cidade pode ter, porque ela cria uma demanda permanente, independente de ciclos econômicos, que sustenta os preços dos imóveis e o nível de atividade comercial em qualquer cenário. Os terrenos em Montes Claros têm uma variedade de preços que reflete o tamanho e a diversidade da cidade. Em bairros mais periféricos e nos loteamentos novos que estão sendo abertos nas franjas da malha urbana, regiões como o Jardim Panorâmico, o Residencial Alternativa, o Conjunto Cândida Câmara e áreas correlatas, é possível encontrar lotes de 200 a 250 metros quadrados na faixa de R$ 25 a R$ 35 mil. Em bairros intermediários, com melhor infraestrutura, mas ainda longe dos bairros nobres da cidade, os preços sobem para 40 a 60 mil, mas isso já é um outro segmento do mercado. Para quem quer construir com o menor investimento possível, os loteamentos periféricos de Montes Claros ainda oferecem uma oportunidade real, e o crescimento da cidade em direção a essas áreas é uma questão de tempo, não de possibilidade. Montes Claros cresce para todos os lados, e o que hoje está na margem, em 10 anos estará no meio. Construir em Montes Claros é uma experiência que tem vantagens claras sobre as cidades do norte do Brasil.
A mão de obra mineira tem uma reputação histórica de capricho, de atenção ao detalhe, de amor pelo trabalho bem feito. O mineiro que coloca tijolo não está apenas levantando uma parede, está construindo algo que vai durar. Essa cultura da construção sólida, do acabamento cuidadoso, do alicerce que não cede, é uma herança de uma geração que construiu Minas Gerais com as próprias mãos e não se contentava com menos do que o melhor que era capaz de fazer. O custo de construção na cidade fica entre R$ 1.200 e R$ 1.500 por metro quadrado, o que significa que uma casa de 70 metros quadrados bem acabada sai entre R$ 84.000 e R$ 105.000. Somando um terreno de 30 mil, você está entre 114 e 135 mil reais para uma casa própria em uma cidade de 400 mil habitantes, com toda a infraestrutura que isso implica. O custo de vida em Montes Claros é um dos pontos fortes da cidade. A alimentação tem preços de cidade do interior mineiro, ou seja, bons preços, especialmente para frutas, verduras, carnes e laticínios produzidos na região. O transporte público existe e funciona, o que reduz a dependência do carro. O aluguel para quem ainda não tem casa própria é bem abaixo da média de cidades maiores. E o que mais importa para quem é aposentado, o INSS tem agência bem estruturada na cidade, os convênios médicos e os planos de saúde populares têm ampla cobertura e os hospitais são referência regional. Uma família aposentada consegue viver com dignidade em Montes Claros com uma renda mensal de R$ 4.000 a R$ 5.000, e esse número considera lazer, alimentação, saúde e transporte, sem aperturas, sem sacrifícios, com qualidade de vida real. Com a casa própria, esse orçamento sobra ainda mais, porque o maior custo fixo da vida, a moradia, está eliminado. A infraestrutura de Montes Claros é, de longe, a mais completa entre todas as cidades desta lista. A cidade tem a Unimontes, Universidade Estadual de Montes Claros, com dezenas de cursos de graduação e pós-graduação, além de campi da UFMG e de várias faculdades privadas. Tem o Hospital Universitário Clemente de Faria, que é referência em diagnóstico e tratamento para toda a região norte de Minas. Tem a Santa Casa de Misericórdia de Montes Claros, uma das mais antigas e bem equipadas do interior mineiro. Tem shoppings, hipermercados, cinemas, teatros, parques, bibliotecas municipais, museus regionais e até uma gastronomia local que merece atenção. A culinária do norte mineiro, com seus pratos encorpados, suas tropeiras, suas cachaças artesanais, é uma das mais ricas e menos conhecidas do Brasil. O aeroporto de Montes Claros tem voos regulares para Belo Horizonte, São Paulo e outras cidades, com conexões que permitem alcançar qualquer destino do país em poucas horas. Para quem é ideal Montes Claros? Para o mineiro que saiu em busca de trabalho e quer voltar, mas quer voltar para uma cidade que tenha o que ele acostumou a ter nos grandes centros. Para o aposentado que quer um clima quente, mas não tão extremo quanto o norte do país, Montes Claros tem verões quentes e invernos amenos, com temperatura média em torno de 24 graus, bastante tolerável e muito diferente do calor amazônico que desanima quem não nasceu nele. Para quem tem filhos ou netos em Minas Gerais e quer estar dentro do mesmo estado, numa cidade com fácil acesso rodoviário e aéreo para Belo Horizonte. E para quem simplesmente valoriza a cultura mineira, a hospitalidade, a conversa de varanda, o pé de manga no quintal, a fogueira de festa junina, e quer envelhecer num lugar onde esses valores ainda existem de verdade e não são apenas nostalgia de quem se foi. O futuro de Montes Claros é sólido como o granito do espinhaço que se vislumbra no horizonte da cidade. O polo de saúde continuará atraindo investimentos, a educação superior continuará trazendo jovens que ficam e constroem família, e o agronegócio do norte mineiro continuará demandando os serviços e infraestrutura da cidade polo. Os terrenos periféricos de hoje serão os bairros consolidados de amanhã, e quem construir sua casa ali nos próximos anos estará assistindo, da varanda, o valor do seu patrimônio crescer, enquanto toma café com o pão de queijo feito em casa. Não existe investimento mais mineiro do que esse, discreto, sólido, sem alarde, mas real e duradouro como as montanhas que definem a paisagem de Minas. Cidade 3. Vitória da Conquista, BA. Poucos lugares no Brasil têm um nome tão carregado de história e de simbolismo quanto Vitória da Conquista. O nome já diz tudo. Foi uma conquista, foi uma vitória, foi o resultado de uma obstinação humana contra uma terra que não se entregava facilmente. E, de certa forma, a cidade continua sendo isso, um triunfo da vontade humana em meio ao sertão baiano.
Localizada na Chapada Diamantina, a uma altitude média de 800 metros acima do nível do mar, Vitória da Conquista é uma das cidades com o clima mais agradável de toda a Bahia. Enquanto o litoral baiano sufoca com 35, 40 graus no verão, Conquista, como os moradores a chamam com aquela intimidade afetiva que as cidades do interior têm com seus nomes, mantém uma temperatura média de 21 graus durante o ano todo. É um clima de primavera permanente, de casaco leve no inverno, de ventinho fresco à tarde, que faz o calor do meio-dia ser completamente diferente do torturante calor da Caatinga, que fica logo abaixo. A cidade tem uma história que remonta ao século XVII, quando os primeiros colonos portugueses chegaram ao Planalto Conquistense em busca de terras para a criação de gado. O processo de ocupação foi lento e violento, como foi em toda a conquista do interior brasileiro, mas o resultado foi uma cidade que nasceu com caráter e cresceu com propósito. Hoje, Vitória da Conquista tem mais de 340 mil habitantes, é a terceira maior cidade da Bahia e é um polo regional de saúde, educação e comércio que atende a mais de 180 municípios em um raio de 250 quilômetros. A Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, a UESB, está sediada ali, assim como um campus da UFBA e várias faculdades privadas. É uma cidade universitária, vibrante, que mistura a tradição do interior com a energia de uma cidade que pensa grande e que sabe que está no centro de algo importante. Os terrenos em Vitória da Conquista têm preços que refletem o tamanho de um polo regional importante, mas ainda muito distantes dos valores das grandes cidades baianas. Em bairros como o Recreio, o Cruzeiro, o Patagônia, o Brasil e diversas outras regiões da expansão urbana conquistense, é possível encontrar terrenos de 200 metros quadrados na faixa de 25 a 35 mil reais. Em loteamentos novos nas margens da cidade, onde os preços ainda estão sendo formados, a oferta começa abaixo de 20 mil reais, para lotes bem localizados em relação às vias principais de acesso. A topografia da cidade, que é bastante acidentada em algumas regiões por conta da Chapada, cria uma variedade interessante de ambientes e preços, e quem sabe onde procurar encontra verdadeiras preciosidades a preços surpreendentes. Terrenos com vista para a serra, terrenos em locais de excelente ventilação natural, terrenos que parecem feitos para construir a casa dos sonhos. Construir em Vitória da Conquista tem uma vantagem climática que não pode ser ignorada. O clima ameno reduz significativamente os custos de construção relacionados à ventilação e ao conforto térmico. Em cidades do litoral ou do sertão quente, o projeto precisa incluir estratégias sofisticadas de ventilação cruzada, sombreamento, materiais isolantes. Tudo isso adiciona custo. Em Conquista, uma construção simples já é naturalmente confortável, porque a altitude e a temperatura fazem parte do projeto sem custos extras. O custo por metro quadrado de construção na cidade fica entre R$ 1.200 e R$ 1.400, e uma casa de 70 metros quadrados fica entre R$ 84 mil e R$ 98 mil. Somando 30 mil de terreno, você está na faixa de 114 a 128 mil reais para uma casa própria em uma das cidades com melhor qualidade de vida da Bahia, um estado que, diga-se de passagem, tem nas suas cidades do interior algumas das experiências de vida mais ricas e autênticas do Brasil. O custo de vida em Vitória da Conquista é um dos mais equilibrados da lista. A cidade não tem o custo elevado do litoral baiano, não tem o custo altíssimo de Salvador, mas tem a estrutura necessária para uma vida confortável. Alimentos têm preços de cidade do interior sertanejo, não tão baratos quanto nas cidades do norte do país, mas razoáveis. O café com leite e o biscoito de polvilho de manhã, a moqueca de peixe do lago da barragem aos domingos, a cachaça artesanal da fazenda que todo conquistense tem como referência, essas são as expressões de um custo de vida que é humano, que é acessível, que é digno. Uma família de aposentados com renda de 4 a 5 mil reais vive bem em Conquista, com saúde, lazer e algum dinheiro para os netos. E viver bem, aqui não é eufemismo, é viver mesmo, com plenitude, com os sentidos abertos para tudo que a vida ainda tem a oferecer. A infraestrutura de saúde de Vitória da Conquista é um dos seus maiores trunfos. O Hospital Esaú Matos é referência regional e a cidade tem uma rede de clínicas especializadas, laboratórios e serviços de saúde que atende não apenas os moradores, mas toda a região sudoeste da Bahia. O SUS funciona com uma qualidade acima da média para cidades do interior, porque a presença das universidades com cursos de medicina, enfermagem e saúde pública cria um ambiente de assistência mais robusto.
Além da saúde, a cidade tem uma vida cultural ativa, com festivais de música, teatro regional, festividades juninas que são das mais tradicionais e animadas do interior baiano, e uma gastronomia que mistura o sertão com a influência dos colonizadores europeus de formas inesperadas e deliciosas. O aeroporto de Vitória da Conquista, o aeroporto Murilo Odemba Costa, tem voos regulares para Salvador e São Paulo, e a posição da cidade no entroncamento das rodovias federais BR-116 e BR-415 a torna de fácil acesso terrestre para praticamente qualquer destino da Bahia e do sul do país. Essa conectividade é fundamental para quem tem família espalhada pelo Brasil e não quer depender de longos percursos de ônibus para visitar ou ser visitado. Em Conquista, você está conectado ao mundo, mas vive no ritmo do interior, a combinação ideal para quem sabe apreciar o melhor dos dois lados. Para quem é ideal Vitória da Conquista? Para o baiano que foi para São Paulo, trabalhou duro, economizou e quer voltar para ter a terra natal, com dignidade e recurso para construir. Para o casal que sonha com clima ameno, com cidade grande o suficiente para ter de tudo, mas pequena o suficiente para ainda ter qualidade de vida. Para o aposentado que quer envelhecer com saúde e o clima de altitude, os estudos já mostram, contribui para uma longevidade maior do que o clima quente e úmido do litoral. Para quem quer ter uma casa bonita, ampla, com jardim, com varanda, com aquele espaço para os netos correrem sem medo, e percebe que isso só é possível longe das metrópoles, onde o metro quadrado vale mais do que o sonho de uma família inteira. O futuro de Vitória da Conquista está ligado ao crescimento da sua vocação como polo de saúde e educação. A cidade vai continuar atraindo investimentos nessas áreas, e cada novo hospital, cada nova faculdade, cada novo curso de medicina traz mais famílias, mais renda circulando, mais demanda por imóveis. Os terrenos que hoje custam 30 mil nos bairros intermediários vão, em um horizonte de 5 a 10 anos, custar muito mais. Não por especulação, mas por demanda real, por crescimento urbano genuíno. E a casa que você constrói hoje em Conquista é o início de uma história que vai ser contada para os netos, que vai ser a memória que fica quando tudo mais passa. Porque é isso que a casa própria representa. Não é apenas tijolos e argamassa, é o lugar onde a família se forma, onde as memórias se depositam, onde a vida acontece com intensidade e significado, onde as crianças aprendem que lar é algo que se constrói com amor e com escolha, não com sorte. Cidade 2. Juazeiro do Norte, CE. Existe uma cidade no sul do Ceará que pulsa com uma energia diferente de tudo que existe no Brasil. Não é a energia de uma metrópole, não é a energia de uma cidade industrial, não é a energia de um polo turístico de praia, é outra coisa, é a energia da fé, da devoção, da tradição que atravessa gerações como um rio que nunca seca. Juazeiro do Norte é uma das cidades mais visitadas do Brasil, um dos maiores centros de peregrinação católica do mundo e, ao mesmo tempo, uma das cidades com o custo de vida mais baixo do Nordeste. Uma combinação que, para quem está buscando um lugar para construir sua casa e sua última etapa de vida, é quase perfeita. Juazeiro do Norte não é um lugar que você visita e esquece. É um lugar que fica em você, que planta algo dentro do coração, que faz você pensar nele quando está longe e sentir saudade de um lugar onde nunca morou, o que é, talvez, a definição mais precisa de lar que existe. A cidade é inseparável da figura do padre, Cícero Romão Batista, o Padim Cisso, o padre que virou mito, que virou símbolo, que virou a razão de existência de Juazeiro como cidade e como fenômeno cultural. Desde o final do século XIX, quando os primeiros milagres atribuídos à presença do padre Cícero começaram a circular pelo sertão nordestino, romeiros começaram a chegar de todos os cantos do Nordeste. Continuam chegando até hoje. São mais de 2 milhões de visitantes por ano, em datas de romaria que transformam a cidade em um mar de fé e de humanidade. Mas Juazeiro não é apenas a cidade do padre Cícero. É uma cidade de verdade, com universidades, com hospitais, com comércio pujante, com uma economia diversificada que inclui o turismo religioso, o comércio regional, a indústria calçadista, o polo de confecções e um setor de serviços robusto que cresce ano após ano acompanhando o crescimento da população e da demanda regional. Os terrenos em Juazeiro do Norte são uma das maiores surpresas do mercado imobiliário do Nordeste.
Em bairros como o Timbaúba, o Lagoa Seca, o João Cabral, os Salesianos e várias regiões de expansão da cidade, é possível encontrar terrenos de 200 metros quadrados por preços que variam de 15 a 30 mil reais. Em loteamentos mais novos, em áreas que estão sendo urbanizadas para atender à demanda crescente da população, a oferta de terrenos abaixo de 20 mil é real e documentada. Isso acontece porque Juazeiro do Norte, apesar de ser uma cidade importante no contexto regional, ainda tem uma oferta fundiária abundante em suas franjas. E porque o mercado imobiliário local ainda não foi atingido pela onda especulativa que transformou os terrenos nas cidades litorâneas do Ceará em ativos de luxo inacessíveis para quem quer apenas construir uma casa e viver com dignidade. O custo de construção em Juazeiro do Norte é um dos mais baixos da lista. A mão de obra local, nordestina, resistente e capaz, tem um custo bem inferior ao das cidades do Sul e do Sudeste, e o mercado de materiais de construção da cidade é abastecido por uma rede de fornecedores locais e regionais que mantém os preços competitivos. Construir uma casa de 70 metros quadrados com acabamento simples e digno, piso, azulejo, instalações elétricas e hidráulicas corretas, cobertura de cerâmica, forro, custa na faixa de 75 a 85 mil reais em Juazeiro do Norte. Isso significa que a soma terreno mais construção pode chegar a menos de 110 mil reais para uma casa própria, em uma cidade de mais de 270 mil habitantes, com toda a infraestrutura que ela oferece. É o menor custo total dessa lista, e isso é relevante para quem planeja com recursos limitados, mas não quer abrir mão de qualidade e de dignidade. O custo de vida em Juazeiro do Norte é uma das principais razões pelas quais a cidade aparece em estudos e reportagens sobre os melhores lugares para se aposentar no Brasil. A alimentação é barata: o feijão, o arroz, a farinha de mandioca, o milho, o coentro, o tomate, tudo que forma a base da culinária nordestina, tem preços que são uma fração do que você pagaria em São Paulo ou Curitiba. A carne de sol, o charque, o bode assado, a buchada, a rabada, as proteínas do sertão são acessíveis e abundantes. O aluguel, para quem ainda não tem casa própria, é muito barato. Casas de 2 quartos em bairros razoáveis são alugadas por 700 a R$ 1.000 mensais. Uma família aposentada com renda de R$ 2.500 a R$ 3.000 consegue viver com dignidade real em Juazeiro do Norte, não na austeridade, não no sacrifício, mas na fartura modesta e genuína que o nordestino aprendeu a celebrar como virtude e que quem vem de fora aprende a admirar profundamente. A infraestrutura de Juazeiro do Norte surpreende quem a desconhece. A cidade tem o Hospital Regional do Cariri, que é referência para toda a região e para cidades do sul do Piauí e do norte de Pernambuco. Tem a UFCA, Universidade Federal do Cariri, com campus bem equipado e cursos que incluem medicina, direito, letras, pedagogia e outras áreas. Tem o Crato e o Barbalha como cidades vizinhas, formando com Juazeiro a região metropolitana do Cariri, o que multiplica as opções de serviços, comércio e lazer em um raio muito pequeno. Tem o Aeroporto Regional do Cariri, com voos para Fortaleza, São Paulo e outras capitais. Tem shoppings, supermercados de todas as grandes redes, agências bancárias, correios, postos do INSS e toda a burocracia estatal necessária para a vida cotidiana. É uma cidade completa disfarçada de cidade pequena, e essa dissonância é exatamente o que a torna tão especial. Mas o que nenhum dado estatístico consegue quantificar sobre Juazeiro do Norte é a sua alma. Há algo nessa cidade que abraça quem chega, especialmente quem chegou com fé. Não necessariamente a fé religiosa, mas a fé no recomeço, a fé de que ainda dá tempo, a fé de que o sonho da casa própria ainda é possível. Quem senta na praça principal e observa os romeiros chegando de toda parte do Brasil, muitos deles idosos, muitos deles que viajaram dias de ônibus para chegar até ali, experimenta algo raro, uma sensação de que a vida tem profundidade, de que existe algo maior do que as urgências cotidianas, de que o tempo ainda pode ser vivido com presença e significado. E morar numa cidade assim, onde o tempo tem essa qualidade, onde a tradição é real e não decorativa, onde o vizinho ainda sabe o seu nome e pergunta como você está de verdade, não por protocolo, é um privilégio que as metrópoles há muito tempo não conseguem oferecer. Para quem é ideal Juazeiro do Norte? Para o nordestino que foi embora e quer voltar com a cabeça erguida. Para o devoto do Padre Cícero que quer passar os últimos anos de vida perto do santuário,
perto da história, perto da fé que sustentou cada dia difícil da vida. Para o casal que quer esticar ao máximo o poder de compra da aposentadoria, que quer saber que o dinheiro vai durar, que quer dormir sem o peso da conta que não fecha. E para quem entende que dignidade não é morar em cidade grande, é morar em um lugar onde você tem chão próprio, onde a comida é boa, onde a vizinhança te conhece pelo nome, onde a vida tem o ritmo que a vida deveria ter desde sempre. O futuro de Juazeiro do Norte está sendo construído sobre bases sólidas. A UFCA continua crescendo, o polo industrial do Cariri continua se expandindo, o turismo religioso é uma fonte de renda que nenhuma crise econômica consegue eliminar completamente porque a fé do povo nordestino não tem recessão. Os terrenos vão se valorizar à medida que a cidade crescer e a demanda por moradia aumentar. E essa demanda é real, movida por um fluxo constante de famílias que buscam, na região do Cariri, uma qualidade de vida que o litoral cearense, em processo de gentrificação acelerada, já não consegue oferecer. Quem compra e constrói em Juazeiro agora está fazendo isso no melhor momento possível, antes que a janela se feche, antes que os preços subam, antes que outros descubram o que os locais já sabem há décadas. E quando essa janela fechar, quem estiver dentro com a sua casa vai se lembrar com gratidão do dia em que decidiu agir. Cidade 1, Marabá, PA. E chegamos à cidade que fecha esta lista com uma força que poucas cidades brasileiras têm. Não porque seja a mais barata, não porque seja a mais tranquila, mas porque representa, neste momento, uma das mais poderosas confluências de oportunidade e potencial de crescimento do Brasil contemporâneo. Marabá, no sudoeste do Pará, às margens do encontro dos rios Tocantins e Itacaiunas, é uma cidade que carrega em seu DNA a marca da fronteira, uma terra de chegada, de começar de novo, de apostar no futuro com tudo que se tem. E quem conhece a história do Brasil sabe que as cidades de fronteira, aquelas que parecem difíceis demais, longe demais, brutas demais, são exatamente as que, com o passar dos anos, se transformam nas maiores histórias de valorização e prosperidade do país inteiro. Marabá é a Londrina do Paraná dos anos 40. É a Cuiabá do Mato Grosso dos anos 70. É o lugar onde, daqui a 20 anos, as pessoas vão dizer: quem mora aqui faz 30 anos, comprou terreno por nada e hoje tem um patrimônio que não esperava. Marabá nasceu no começo do século XX como um entreposto para a coleta de borracha e de castanha do Pará, uma cidade de barco, de rio, de homens duros que dormiam na floresta e acordavam para um dia de trabalho que poucas pessoas do sul do Brasil conseguiriam imaginar. Mas foi a partir dos anos 1970 e 1980 que a cidade mudou de escala definitivamente. A descoberta da Serra dos Carajás, a maior reserva de minério de ferro do mundo, transformou Marabá em um ponto estratégico da economia amazônica. A estrada de ferro Carajás, que corta a cidade, carrega anualmente dezenas de milhões de toneladas de minério para o porto de Itaqui, no Maranhão, e isso criou um fluxo de riqueza, de empregos, de serviços e de infraestrutura que moldou a cidade moderna que existe hoje. Marabá tem hoje mais de 270 mil habitantes e é a quarta maior cidade do Pará, atrás apenas de Belém, Santarém e Ananindeua, e ela cresce a uma velocidade que nenhuma estatística consegue capturar completamente porque a cidade real está sempre um passo à frente dos números oficiais. Os terrenos em Marabá ainda estão em um nível de preço que justifica a emoção de quem descobre a cidade pela primeira vez. Em núcleos como a Nova Marabá, que é a parte mais planejada e mais moderna da cidade, e no Novo Horizonte, e em loteamentos que estão se abrindo nas áreas de expansão, é possível encontrar terrenos de 200 metros quadrados na faixa de 25 a 35 mil reais. Em bairros como Cidade Nova e o Amapá, existem opções de lotes que ficam entre 20 e 30 mil reais dependendo da infraestrutura disponível. A cidade tem uma topografia relativamente plana em boa parte de sua extensão, o que facilita a construção e reduz os custos de terraplanagem, um fator importante que nem sempre é considerado por quem pesquisa preços de terreno sem ir pessoalmente ao local. Terra plana significa fundação mais simples, construção mais rápida, custo menor. É um detalhe técnico com impacto financeiro real.
O custo de construção em Marabá é influenciado por dois fatores opostos. Por um lado, a mão de obra local tem um custo relativamente acessível e há uma tradição de construção civil forte na cidade, alimentada pela chegada constante de novos moradores que precisam de casa. Por outro lado, os materiais de construção têm um custo ligeiramente maior do que em cidades do Centro-Sul, por conta do frete e da logística amazônica. O equilíbrio desses fatores coloca o custo por metro quadrado de construção simples entre R$ 1.200 e R$ 1.500. Uma casa de 70 metros quadrados, bem construída, com acabamento simples mas correto, sai entre R$ 84.000 e R$ 105.000. Adicionando um terreno de 30 mil, você está entre 114.100 e R$ 35.000 para ter sua casa em uma das cidades com maior potencial de valorização imobiliária do Brasil nos próximos 20 anos. É um investimento que se paga em qualidade de vida no curtíssimo prazo e em patrimônio valorizado no longo prazo. O custo de vida em Marabá tem suas particularidades amazônicas. A farinha de mandioca, o alimento sagrado da Amazônia, é barata e abundante. O peixe fresco do rio Tocantins e do Itacaiunas está disponível em qualquer feira com preços impossíveis de reproduzir nas grandes cidades. O açaí que as metrópoles vendem como superalimento exótico a preços extravagantes é consumido em Marabá como parte da refeição diária, ao natural, pela manhã, acompanhado de peixe ou de farinha, a um custo ridiculamente baixo. O tucumã, o cupuaçu, o taperebá, o bacuri, as frutas da Amazônia que o mundo ainda está descobrindo estão nas feiras de Marabá com preços de subsistência, colhidas ali do lado, frescas, com aquele sabor que nenhum processo industrial consegue replicar. Mas produtos industrializados, especialmente eletrônicos e eletrodomésticos, têm preços elevados pelo frete amazônico. O equilíbrio geral do custo de vida é favorável a quem tem casa própria e que consegue adaptar seus hábitos de consumo à abundância local. E isso é uma adaptação prazerosa, não um sacrifício. A infraestrutura de Marabá cresceu enormemente nas últimas décadas, impulsionada pelo crescimento da cidade e pelos investimentos que vieram junto com a mineração e o agronegócio. A cidade tem o Hospital Regional do Sudeste do Pará, que é referência para toda a região sudeste do estado. Tem a Unifespa, Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, com cursos de medicina, engenharia, agronomia, direito e outras áreas. Tem o Aeroporto João Correia da Rocha, com voos regulares para Belém, São Paulo, Brasília e outras cidades, o que garante a conectividade necessária para quem não quer se sentir isolado do país. Tem shoppings. O Shopping Pátio Marabá é um dos maiores do Pará. Hipermercados de todas as grandes redes, agências de todos os bancos principais, postos do INSS com atendimento razoável e um comércio de rua animado que vai do eletrônico ao artesanal, do peixeiro da feira ao restaurante de cozinha regional premiado. Para quem é ideal Marabá? Para o paraense, o maranhense, o tocantinense que foi para o sul trabalhar e quer voltar para a região norte com uma base sólida. Para o aposentado que não tem medo de calor, tal porque Marabá é quente e não tem como suavizar isso, e que quer viver em um lugar que ainda tem a energia de uma cidade crescendo, onde o futuro ainda está sendo escrito. Para quem tem filhos ou netos que trabalham na mineração, no agronegócio, nos serviços públicos da região, porque Marabá gera emprego e continua gerando, e estar perto de quem você ama enquanto ainda tem saúde e disposição para aproveitar essa proximidade é um presente sem preço. Para quem entende que uma cidade em crescimento acelerado é, para quem tem imóvel, uma máquina de valorização patrimonial discreta e poderosa que trabalha para você enquanto você dorme. Mas o que Marabá representa de forma mais profunda é algo que vai além dos dados econômicos. Ela representa a ideia de que o Brasil ainda tem fronteiras abertas, não fronteiras de violência e de selvageria, mas fronteiras no sentido original e bonito do termo, lugares onde ainda é possível começar, onde o futuro ainda cabe inteiro, onde um terreno de R$ 30.000 pode ser o ponto de partida de uma história familiar que vai se estender por gerações. Os avós que chegaram ao Pará nos anos 1970 e 1980 sem nada e que hoje têm netos que herdam casas e negócios entenderam isso antes de todo mundo. Estavam certos e a geração que chegar em Marabá agora, nos anos 2020, pode estar repetindo exatamente a mesma trajetória de prosperidade, só que com mais infraestrutura, com mais informação, com mais consciência de que as oportunidades são identificadas por quem está disposto a agir antes da multidão descobrir e os preços subirem de vez.
Há um momento na vida de toda pessoa que passou dos 50 anos em que a pergunta deixa de ser como eu vou ganhar mais e passa a ser o que eu vou deixar. Não é uma pergunta triste, é a pergunta mais humana e mais profunda que existe. O que fica depois de mim? A casa é a resposta mais concreta, mais tangível, mais real que existe para essa pergunta. Não é o dinheiro no banco, porque o banco pode quebrar. Não é o carro, porque o carro enferruja. Não é a empresa, porque a empresa pode falir. A casa fica, o terreno fica, o quintal com a árvore que você plantou fica. E os filhos que cresceram nessa casa vão se lembrar do cheiro da cozinha, do som da chuva no telhado, da voz dos pais chamando para o jantar. E vão entender que aquela casa foi o presente mais importante que receberam, muito mais do que qualquer herança em dinheiro poderia ser, porque dinheiro se gasta. Casa, quando construída com amor e com intenção, vira família, vira raiz, vira o lugar para onde todo mundo quer voltar quando a vida fica difícil lá fora. As 7 cidades que você viu hoje não são pontos aleatórios no mapa, elas são janelas, são momentos específicos na trajetória de crescimento de lugares que, em 10, 15, 20 anos, vão ser muito diferentes do que são hoje. Maiores, mais caros, mais disputados. A janela está aberta agora, o terreno custa 30 mil agora, a construção ainda é acessível agora. A oportunidade de realizar o sonho da casa própria, de construir com as próprias mãos um lugar que pertença a você, de deixar para os seus filhos e netos um patrimônio real e sólido, essa oportunidade existe agora, nestas cidades com esses preços. A questão nunca foi se o sonho é possível. A questão sempre foi se você vai dar o primeiro passo enquanto ainda dá tempo. Dê esse passo, pesquise, visite, converse com moradores, consulte um corretor local, faça as contas. Chegue com os olhos abertos, com o coração pronto, com a disposição de quem sabe que o melhor que resta da vida ainda pode ser vivido com intensidade e com dignidade. E quando você empurrar o portão da sua casa pela primeira vez, quando ouvir o barulho das chaves na fechadura que é sua, quando respirar o ar de um espaço que pertence a você, sinta isso com tudo que você tem. Você realizou algo que muitos sonharam e poucos tiveram a coragem de transformar em realidade. Isso é seu. Inteiramente seu, e ninguém jamais vai poder tirar de você. Se esse vídeo chegou no seu coração, compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. Deixa o like que ajuda o canal a crescer e a continuar trazendo conteúdo que faz diferença real na vida de pessoas reais. Nos comentários, me conta qual dessas cidades você mais gostou ou se você já morou ou mora em alguma delas. Adoro ler as histórias de vocês e muitas vezes são as histórias dos comentários que me inspiram para os próximos vídeos. Se você ainda não é inscrito, se inscreve agora, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, porque toda semana tem conteúdo novo sobre como viver melhor, gastar menos, investir com sabedoria e realizar os sonhos que a vida ainda pode oferecer para quem tem coragem de buscá-los. Até o próximo vídeo.